Sejam bem-vindos a mais Comer Bem. Eu sou Fernanda Piazza, professora de confeitaria da Escola Superior de Gastronomia. Hoje, já há algum tempo, né, eu não gravo sozinha, então eu trouxe uma receita muito gostosa, de uma coisa muito simples, que a gente e a criançada também gosta muito, que é churros. Só que é um churros um pouquinho diferente, tá? Esse churros que a gente vai fazer hoje é com uma farinha nova do mercado, que chama Zaya Flour. Você encontra na internet apenas, para venda. E é uma farinha que ela é derivada da mandioca. Só que não é nada daquilo que a gente está acostumado. De farinha de farofa, não, é uma farinha para bolo, para massa de pizza, enfim, para tudo que a gente normalmente, para quem não pode, com glúten, por exemplo, comer. E eu achei essa farinha assim muito incrível, muito, porque normalmente, a gente até vem falando isso já há algum tempo no programa, que as pessoas querem comer alguma coisa e não conseguem, porque não fica a mesma textura. Essa não, essa farinha ela é assim, muito próxima, né? Uma farinha de trigo, por exemplo, né? E é uma receitinha básica, rápida, e a gente pode, enfim, depois usar, e na hora que a gente for rechear, a gente vai conversando mais um pouquinho. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o ovo, né? Sempre separadinho, né? Sempre. Esse tá bonitinho, maravilhoso, não tem nada. A gente vai tirar a película, sempre. Posso peneirar? Pode, sem problema algum, tá? Então a gente peneira ou tira a película apenas, né, para evitar aquele odor não muito agradável. Então a gente vai misturar, né? Aqui eu tenho leite. Por exemplo, crianças que não podem lactose, tá? Porque tem a intolerância, infelizmente, das nossas crianças tem aumentado, né? Eu tenho só uma misturinha, não precisa bater, nada disso. O açúcar eu tô usando demerara, orgânico, poderia ser o cristal, poderia ser o comum, tá? Não tem problema. Tentando levar para uma linha mais saudável, né? Porque sempre a gente gosta de lembrar que o açúcar, o tradicional, né, vamos dizer assim, o açúcar branco, né? Ele passa por um processo muito químico, então, né, não é muito saudável, não é nada saudável. E essa farinha, quando a gente conheceu, foi uma experiência bem legal, porque é bem diferente. Pegando esse gancho dessa farinha, vamos conferir a dica do chefe de hoje? Olá! No Dica do Chefe de hoje, a gente vai falar do glúten. Qual é o papel do glúten na gastronomia? O glúten ele está presente em alguns cereais. Farinha de trigo, malte, centeio, enfim. Quando a gente fala em glúten, ele representa muito, né? O glúten, ele é a estrutura de uma massa. Qualquer que seja que eu utilize farinha, né? Então, ele é a estrutura. Então, quando eu tiro o glúten de uma massa, a gente tira a estrutura dessa massa. Então, a gente tem que substituir esse glúten por alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente já consegue fazer um mix com os cereais para poder dar uma estrutura a mais. Daí a gente usa goma xantana, daí a gente às vezes usa o mix, por exemplo, farinha de arroz, farinha, fécula de batata, fécula de mandioca, dependendo do tipo de receita que você quer, para que você tenha o quê? Mais estrutura. Então o glúten, quando a gente ouve falar glúten, o que é isso? Ele é toda a estrutura de uma massa, tá? Uma massa de pizza, uma massa de bolo, por isso que é tão difícil a reprodução de massas, seja ela qual for, sem glúten, porque ela não tem a estrutura. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até a próxima. Então, a gente só mistura, tá? Aqui então eu misturei o ovo, o leite e o açúcar. Apenas misturo, só para esse açúcar dissolver um pouquinho, porque ele é um pouquinho mais grossinho, né? Fernanda, poderia colocar uma baunilha? Pode colocar uma baunilha, tá?
sempre, sem problema algum. E a gente vai vir com ela, com a farinha, e a gente vai misturando. Sempre aos poucos, tá? Porque toda a farinha de uma vez só é ruim, tá? Essa farinha é bem diferente do que a gente está acostumado. Acho que para quem tem essa intolerância, esse problema, vale a pena conhecer, tá? Ela é um pouquinho mais custosa no mercado, mas enfim, né? Tudo que a gente puder aproximar do que é o de origem, né, o que é original, por exemplo, do trigo, a gente vai, né, aprimorando, enfim, chegando mais pertinho, tá? Sempre para remeter a gente aquela lembrança de você poder comer, por exemplo, um churros, né, ou poder comer uma pizza, por exemplo, que isso é muito ruim, gente, muito. Só quem tem o problema sabe o quanto que é ruim você chegar num restaurante, por exemplo, e não ter nada que te inclua, né? Isso é muito ruim, você não estar incluído, né? Os restaurantes agora estão começando, né? Nas cidades grandes já é bem melhor. Já tem um cardápio, por exemplo, para quem tem alguma alergia com frutos do mar, com glúten, com lactose, e você tem um cardápio e aí você vê o que tem ali que você não pode. Então eu acho isso muito incrível, porque a gente precisa incluir o nosso cliente, né? Enfim, você quer sair para almoçar com a sua família, todo mundo vai comer, você vai ficar olhando? Não é justo, né? Então incluir é sempre a melhor opção. Ela é um pouquinho fina, né? Porque por conta do derivado que é a mandioca, né? Ixi, faz bagunça mesmo, é normal, porque ela é muito fininha, tá? Por isso que eu não bato na batedeira, porque senão sobe muito. E aí é muito ruim, porque é uma massa firme, né? A massa de churros, por exemplo, né? Ó, é uma massinha bem firme. Olha que delícia. Ó. É isso, a massa. A gente só vai misturar, porque ainda tem massinha. Tem a massa, a farinha aqui nos cantos, né? E aí, ó. Isso eu acho muito legal. Aí agora a gente vai misturar o fermento e a goma xantana, né? Para quem conferir a dica do chefe, vai entender por que a gente utiliza, por exemplo, o glúten é sempre o grande vilão, ou sempre o grande, um dos grandes, né, vamos dizer assim, produtos para uma panificação, para uma cozinha, enfim, porque ele vai manter uma estrutura que só ele tem, né? E aqui a gente está usando o fermento e a goma xantana, tá? Que a goma xantana, junto com mixes de farinha que você vai usar, ou com essa Zaya Flour, enfim, vai ajudar a manter a estrutura que a massa da gente precisa, tá? Que normalmente não tem. Ó, tô acabando de misturar o fermento e a goma xantana, que juntamente com esse mixer, né, de farinhas que a gente vai utilizar, ou enfim, o que a gente vai trabalhando, vai ajudar a manter essa estrutura que normalmente não tem as massas, tá? Hoje em dia, as tecnologias, né, a gente pode dizer assim, alimentares, estão numa evolução muito grande. E eu acredito que daqui a pouquíssimo tempo a gente vai conseguir entrar em estabelecimentos e ter coisas que atendam todos, né? Isso também é outra coisa que tá melhorando. Olha, gente, é uma massinha bem firme. Ó, que delícia, tá vendo? E aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente não tem a máquina de fazer churros, né? E aí eu fiz o quê? Um bico qualquer. Eu peguei um bico chamado 6B, mas poderia ser outro bico um pouquinho maior, tá? Eu gosto disso porque ele é plissadinho na ponta, né? Então vai sair aqueles risquinhos. Pra quem tem em casa, porque não é uma coisa muito comum de se ter, né? Uma máquina, por exemplo, de churros, né? Em casa. Mas, enfim, pra quem tiver, então a gente vai colocar aqui. E ó, e a gente vai apertar pra sair, depois a gente corta. Pode ser com a tesoura ou com a mão também, enfim. E aí a gente vai botando pra gente poder fritar. Meu óleo já tá assim um pouquinho quente. E aí a gente tem o açúcar com canela apenas, tá?
Tenho aqui o açúcar orgânico também. Tenho misturado o cristal. E aqui eu tenho o doce de leite, que a gente volta a dizer, para quem não pode, para criança que não pode de forma alguma lactose, é só utilizar também o doce de leite. Esse aqui é aquele que a gente cozinha em casa, normal. Se for latinha, você pega, tira o rótulo, põe na panela de pressão, deixa 50 minutos. Começou a chiar, 50 minutos. Para ficar firme, né? Porque eu quero rechear. Se eu quiser molhar apenas, você deixa 40 minutos. E depende também da cor, né? E se for, por exemplo, um doce de leite de caixinha. Ah, Fernanda, eu só tenho lá em casa caixinha. Tem muita gente que não sabe, mas você pode pegar, enrolar o papel alumínio, dar umas 4 voltas com papel alumínio, dobra, tanto a parte daqui como a de cá, né? Dobrei as 2 partes para dentro com papel alumínio, pronto. Eu vou botar para cozinhar da mesma maneira. Não tem mistério, não tem segredo, não vai fazer diferença no resultado. A caixinha, quando você tirar da pressão, ela vai estar muito mole. Então a gente vai logo pensar assim, estragou. Não, não estragou não. Vai ficar bom da mesma maneira, tá? E aí agora a gente vai separar aqui o bol pra gente poder fritar. Nosso óleo tá quase bom, então vou deixar já separadinho aqui o açúcar com a canela e o doce de leite, que a gente vai ver se vai rechear, se vai apenas molhar para comer, aí fica a critério, tá? O óleo bem quentinho. E aí, como a gente já falou, né? A gente pode fazer, vou fazer assim. Não sei se assim pega melhor. Ó. Tá vendo, gente? Você consegue fazer direto e ele a gente vai cortando na própria gordura, tá? E aí a gente pode fazer mini, se for pra criançada, sei lá, dia de festa, enfim. Se for pra adulto também comer, enfim. De qualquer maneira que a gente fizer ali o formatinho, vai ficar bom, tá? Então vamos lá. Aqui óleo normal, né? Óleo, eu botei mais ou menos que 1 litro, né? Do que um vidro. Tá? E aí, ó, na própria mão a gente consegue fazer. Eu acho isso um barato. Eu acho isso muito incrível. A gente vira, dá uma viradinha. Isso. Depois que o óleo chega numa determinada temperatura, dá uma baixadinha no fogo. E aí, te deixa ficar na cor que a gente deseja. Essa aqui, por exemplo, já foi. Poderíamos fazer maior? Poderia, mas eu gosto desse bico por causa desse plissadinho, né? Então lembra bastante os churros quando sai da maquininha, né? Que ele tem aquela marquinha. E aí, a gente vai fritando. Tá? Vamos acabar com esse aqui, né? E aí, olha, fica muito parecido, gente. É muito legal. Vou só prestar aqui, virar um pouquinho. Ficou moreno de um lado, a gente vira. Espera mais um pouquinho. E a gente chega lá. Bem, eu já fritei o que eu preciso pra gente poder montar um pratinho, tá? E agora, vamos organizar aqui pra gente poder passar no açúcar e rechear, tá bom?
Se a gente quiser, por exemplo, rechear, tá? Ó, aqui é um palito de churrasco comum, mas poderia ser um canudinho, aqueles canudos reutilizáveis, né? Que tem que ser um pouquinho mais firme. A gente, ó, enfia aqui. Ó. Tem que segurar, porque como ele é fino, né? Se você conseguir um bico 8B, um bico mais largo, tem problema. Mas esse é um churros mais fino. E aí, ó, vai rodando até você encontrar ele aqui do outro lado, ó. Saiu? Faz sempre assim pro doce poder passar tranquilamente, né? E a gente recheia. Aqui eu já recheei, ó. Tá recheadinho. Passei no açúcar com a canela. E a gente vai montar. Vamos acabar de rechear esses aqui, que já estão todos furadinhos, né? E a gente segura, porque a gente vai sentindo que o doce tá descendo, tá? Vou até uma parte, ó. Posso deixar assim a amostra. E eu posso ir pra parte de baixo, dar mais um pouco, ó. Comecei a ver, eu paro. E aí, aqui eu já botei e passei no açúcar, não tem problema, ó. Vamos imaginar que não tivesse aquele da pontinha que eu fiz, ó. Vou tirar, tá? Eu venho aqui, ó, e você pode fazer um topinho também. E aí, ó, tem diferença a gente olhando, gente? Não tem. E o sabor é incrível, incrível. Esse aqui eu vou deixar pra gente decorar. E aí vamos rechear mais um. Recheei uma parte. Você vai sentindo o docinho que tá geladinho entrando. Eu paro, passo lá. Ai, e aí, ó. Faço um topinho. Tá bem firme esse doce. E a gente agora vai montar um prato pra ficar legal. Eu vou botar as duas opções, recheado e só pra gente molhar, tá? Vamos lá. Então, gente, aqui eu já botei os recheadinhos, né, com topinho, pra ficar bonitinho, aparente, né? Esse aqui sujou um pouquinho, a gente, ó, dá uma ajeitadinha. Então tem bastante doce de leite. Aqui eu já passei lá no açuquinha. Então a gente só tira. E aqui é o doce de leite, só que é o doce de leite que eu misturei bem. Vou botar num potinho. Ó. E aí eu vou botar os churros aqui, ó, como opção da gente poder molhar, tá? Opção recheadinho, comer. Ou vou molhando lá, vou molhando e vou comendo, vou molhando e vou comendo. Então vamos agora organizar aqui a bancada pra gente poder ir pra melhor parte, que é experimentar, né? Vamos para a melhor parte, né? Que é experimentar. Como eu falei para vocês, eu dei a opção sem o recheio e com o recheio. E aí, pegar um pedacinho de cada. Ó, tá recheadinho. É muito igual. Muito, muito. Esse aqui eu não pus o recheio pra gente poder, ó, fazendo como se fosse um fondue. Muito bom. Gente, essa farinha, eu achei assim, eu enquanto confeiteira, professora, vou indicar para os meus alunos sempre, porque eu acho que é válido, né? Óbvio, uma vez que você pensa em vender, produzir, vai ser um pouco mais custoso, mas as pessoas que têm esse problema sabem que é mais caro mesmo, mas assim, é muito, a crocância é igual,
tá? Vocês podem perceber que ó, a gente fez o furinho, conseguiu rechear. Então, assim, poder levar isso pra alguém é muito incrível. Façam, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Muito obrigada e espero que vocês façam e gostem, viu? Gostaria de lembrá-los que a Escola Superior de Gastronomia fica dentro do Nova Friburgo Catering Club. A gente está para começar um curso de chefe executivo de cozinha, chefe executivo de confeitaria, o panificação artesanal. Temos também as oficinas low carb, que teremos agora, nesse mês. Teremos também festival de brownies e cookies. A gente vai ter também um curso que é um pouquinho mais longo, de hambúrguer, que ele lida, vocês vão aprender do pão, o molho, os blends e montar isso tudo, as saladas, para poder você compor um sanduíche diferente. Você que já tem um negócio ou quer aprimorar seu negócio, é muito válido. Muito obrigada, até o próximo Comer Bem.